Oi pessoal, aqui é o professor Otávio Maioli e hoje vamos tratar do tema tratamento de águas para uso industrial, as técnicas específicas aplicadas nestas situações dentro da nossa disciplina de processos químicos industriais inorgânicos. Então pessoal, hoje a gente vai tratar especificamente dessas técnicas, certo? Lembrando que grande parte das técnicas também são aquelas que nós vimos nas aulas anteriores, principalmente na parte de tratamento de água de abastecimento público, beleza? E lembrando da aula anterior também sobre a importância e a aplicação do uso, né, das águas industriais, que é muito relevante antes desse assunto. Ok? Então, pessoal, eu já de cara listo aí as modalidades que vamos ver em termos de técnicas de tratamento de água de uso industrial. Então, temos as resinas de troca iônica, os processos de precipitação, os processos de congelamento, a osmose reversa, a destilação, anti-incrustante e anticorrosivos, desaeração e a purificação. Então, temos ali basicamente oito modalidades técnicas diferentes e vamos estudá-las. E antes também, é muito importante a gente ter essa visão geral. Essa visão geral mostra que essas 6 primeiras modalidades técnicas que vamos ver, elas vão tratar da dessalinização, da desmineralização da água. Então, essas técnicas elas são mais aplicadas para a remoção dos compostos inorgânicos, ou que estejam em situações iônicas ou em suspensão dentro da água. Então, essas 6 primeiras técnicas, elas são de características de desmineralizar, de dessalinizar a água. Já as outras duas, não. A gente pode dizer que a desaeração é para remoção de gases e a purificação, desinfecção com biocidas é para remoção de compostos orgânicos, certo? E normalmente os compostos orgânicos você consegue por meio de uma reação de destruição dos compostos orgânicos, né? Vocês vão ver mais à frente quando estudar especificamente essas técnicas esses assuntos, né, de química orgânica, por exemplo. Beleza? Vamos tocando. Então, vamos falando da troca iônica, né, em primeiro lugar. Primeira técnica. Ele é um tratamento complementar na remoção de material inorgânico. Então veja, ele é usado para remoção de materiais presentes na forma de íons dissociados em água, como cálcio, magnésio, a sílica na forma de íon, tá pessoal? Um silicato. No processamento são usadas as resinas de troca iônica, que são pequenas esferas porosas de material plástico em cuja superfície estão ligados os íons que serão usados na troca. Então, o que acontece aqui, pessoal? Nós vamos ter uma resina onde, ao ter o contato dessa água que necessita de tratamento, há a troca de íons, ou seja, aqueles íons indesejáveis eles vão ser retidos nessa resina, que vai liberar um íon que não seja indesejável ao sistema da água. Então, a rigor, existem 2 tipos básicos de resinas, né? São as catiônicas, que trocam os íons positivos, ou seja, os cátions. E lembrando que também nós temos as aniônicas, que trocam os íons negativos, os ânions, né? Cloreto, hidróxido, silicato, enfim. Então o espírito é esse, promover uma troca por meio de uma resina.
Então, ele consiste em fazer justamente a água passar por um leito com essas resinas, né, que podem ter diferentes arranjos, que vão reter esses íons então indesejáveis ali. Chegará um momento em que o leito estará saturado e deverá ser regenerado adequadamente. O tratamento de água industrial, as etapas então, elas são usadas para promover o abrandamento ou desmineralização da água. Lembra desse termo, abrandamento? Nós vimos lá no sistema, no tratamento de água de abastecimento público, quando queremos remover aquelas águas que têm alta concentração de cálcio e magnésio, que são águas duras. Então, abrandamento, na verdade, é remoção da dureza. Ora, se a gente pode usar então as resinas de troca iônica para remover esses íons também. Lá, lembrando, a gente utilizava óxido de cálcio, a cal, que por reação química remove também, auxilia no processo de precipitação do cálcio. Perfeito? E a desmineralização, lembrando que é um termo que é usado para a retirada de íons inorgânicos da água. Essa imagem ela mostra como que são essas resinas, né? Normalmente elas estão projetadas de uma maneira esférica, né? Elas são pequenas esferas poliméricas, então elas têm polímeros, né? E elas são normalmente carregadas com hidrogênio, né? Ou com sódio, no caso das resinas troquiônicas. Então a gente já tem ali que elas têm H+ ou Na+ ligadas, né, nessa cadeia polimérica. E a parte aniônica, que é a parte negativa, ela vai estar com uma ligação com um ânion ligado ali. Normalmente é a hidroxila. E lembrando que essas esferas, pessoal, essas esferas que vocês estão vendo aí, que seriam as resinas, por que elas são formadas de esfera? Porque as esferas vão dar maior superfície de contato. A ideia é que essas resinas tenham o máximo possível de superfície de contato para entrar em contato com a água e promover a troca do íon. E além disso, além de elas serem esféricas, elas também são elas têm bastante orifícios, né? Ranhuras, entranças, que vão conferir ainda mais superfície de contato. Assim, a água passando por esse processo, ela troca o íon. E olha que legal, pessoal. Se eu tenho íons positivos e negativos na água, como cálcio, magnésio, íons indesejáveis, e ânions também indesejáveis, como carbonatos, cloretos e tudo mais, vamos pensar nos positivos. Os positivos, então, cálcio e magnésio, o que eles vão fazer? Eles vão entrar na resina, vão fazer a troca, né? Ou seja, eles vão, onde tinha H+, eles vão entrar onde tinha H+, e o H+ vai sair. Do outro lado, o ânion, um cloreto, por exemplo, ou um sulfato que seja, ele vai entrar, ele é um ânion, ele entra no lugar da hidroxila, OH-. E aí ele entra e libera a hidroxila, OH-. Veja, pessoal, a gente vai ter então H+ e OH-. Eles se juntam e formam H2O, a água. Então o que a gente está fazendo? A gente está removendo íons, cátions e ânions, e está substituindo por H+ e OH- que se transformam em água. Então estamos substituindo isso por água. Entenderam o espírito da coisa? Então a gente está desmineralizando, a gente está limpando a água. Então nós temos uma modalidade aqui de tratamento de água. Ok? Aí mais alguns desenhos, muitas vezes para auxiliar no processo também de dar agilidade, velocidade ao processo, se usa pressão.
para inserir a água e forçar a água a entrar em contato com aquelas resinas e promover os íons. Então ali, ó, embora esteja em inglês, nessa imagem à sua direita, nós temos ali o mecanismo, né? Então teríamos ali, né, como quadrados e triângulos naquela imagem, né? Quadrados laranjas e triângulos amarelos. Nós teríamos os íons de cálcio e magnésio, e aí eles vão passando, vão se segurando na resina, e nesse exemplo específico, os cátions então são substituídos, né, os cátions de magnésio, de cálcio e magnésio são substituídos por cátions de sódio, ok? Eles saem. Nem sempre, pessoal, o que se quer é a desmineralização da água por completo. Pode ser se fazer a remoção de cátions, por exemplo, indesejáveis, como cálcio e magnésio, por exemplo, aí, que nesse processo, a rigor, poderia se causar precipitações durante o decorrer do processo, ou alterações nos meios reacionais futuros. Então eles são removidos, tanto cálcio e magnésio nesse exemplo, e substituído por sódio, que não teria nenhum tipo de alteração aí. Nós vamos ver processos mais na frente onde vai ficar claro isso. Tá? Então não deixa de ser, obviamente, um sistema de tratamento de água. Certo? E aí está o arranjo normalmente utilizado para esse mecanismo. Perfeito? Excelente, pessoal. Então vamos seguindo. Aí então nós temos o abrandamento e desmineralização, né, que é aquilo que eu expliquei, que consiste na remoção dos íons de cálcio e magnésio da água. Então são usadas resinas de íon Na ou H+, como eu disse naquela imagem anterior. E após a saturação do leito, a regeneração é feita com a solução de NaCl ou HCl, às vezes ácido sulfúrico. O que é isso, pessoal? A gente tem essas resinas, então, vamos olhar de maneira crítica. Você já deve estar imaginando aí. Ô professor, então o que acontece? Vai chegar um ponto que quando substitui todos os íons, o que vai acontecer? Não tem mais como substituir, né? Imagina aquelas resinas de cálcio ali preenchidas de cálcio e magnésio já. Né? Não tem mais. O que faz então? Aí é a hora da limpeza dessas resinas. Elas são retiradas e se adiciona uma solução ou de NaCl ou de HCl para fazer a troca forçada. Porque se eu saturei anteriormente, eu posso, com uma saturação, né, deslocando o equilíbrio e adicionando muito disso, fazer a remoção agora do cálcio e do magnésio e a limpeza da resina. E aí eu vou deixar a resina pronta agora, né, nesse caso, ou com Na+, ou com H+, e a resina volta e aí faz todo o processo de novo. Ela vai ter condição de capturar os íons de cálcio e magnésio e assim sucessivamente. E aqui, pessoal, lembrando, eu estou só dando um exemplo quando eu falo cálcio e magnésio. Eu posso aplicar para várias outras formas, mas são as formas mais comuns utilizadas no tratamento de água industrial. Ok? Então, nós temos aí o abrandamento. Aí mais uma imagem que mostra o processo, né? A gente tem as resinas ali, né? Por exemplo, essa resina à esquerda, elas têm o H ali, né? Ligado, e os íons girando em torno. E aí na sequência, o que acontece é a troca dos íons ali. É isso então que acontece microscopicamente no processo ali do abrandamento, nesse caso, porque é a remoção de cálcio e magnésio, utilizando uma resina de troca iônica. Perfeito.
Esse slide é só um adicional, pessoal. São as classificações dos mecanismos de resina. A gente tem resina catiônica forte, quando ela promove, né, uma ligação forte, ela é bem efetiva. A gente tem resinas catiônicas, fracamente ácidas, são aquelas que a rigor também podem fazer, né, a troca por a troca do íon, né, no caso por um H+, e aí a gente tem o efeito da troca iônica desmineralizando. Nesse caso, elas são fracas porque a ligação, né, ela é uma ligação que acontece, por exemplo, com uma acidez, ligeira acidez, porque libera H+, embora a gente tenha que lembrar que no ânion, né, você precisa de um OH-. Se caso não tenha um OH-, então ela vai deixar o meio ácido, porque ela vai liberar H+. Perfeito? E lá no primeiro, na resina catiônica forte, eu não desmineralizo, eu deixo íons ali, eu troco íons indesejáveis por íons que não vão alterar o processo, como a troca do cálcio pelo sódio. Ok? Fiquem visualizando aí nas reações. Da mesma forma, as resinas aniônicas, que elas podem ser fortes quando eu não tenho ali, né? Elas não são feitas de hidróxido, perdão, e aí elas geram ácidos. E na resina aniônica fracamente básica eu tenho o OH- ali. Aí é só uma questão de terminologia, pessoal, que na resina o OH- e o OH, ligado ali covalentemente, aquele arranjo a gente tem que chamar de hidroxila, porque está ligado a uma resina, normalmente polimérica, derivada de um composto orgânico. Então, quando o OH é ligado covalentemente com uma cadeia carbônica, mesmo polimérica, a gente o chama de hidroxila, certo? Ela vai caracterizar uma função orgânica chamada, vai depender, obviamente, mas normalmente quando ela está ligada com carbono, ligado apenas a carbono ou hidrogênio, ela vai caracterizar uma função álcool. Porém, quando ela forma o OH, ele é ionizado e ficou H-, eu tenho então um hidróxido. Então o termo se usa hidróxido porque agora é um composto de característica básica. E aí ele forma uma base, enfim. Então é isso, pessoal, a questão, né, da parte do mecanismo das resinas. É um pouco avançado isso aqui, mas eu acredito que vocês vão ter condições totais de entender. Perfeito, vamos lá então. A desmineralização, esses termos, né? Eu estou colocando isso aqui para consolidar os termos com vocês. Trata-se então de um processo completo, removendo os íons positivos e negativos da água, deixando-os praticamente isenta de material dissolvido. Consiste em fazer a água passar por um abrandador, operando com resinas de ciclo H+, e após passar por um leito de resina aniônica, a troca dos íons hidroxila. Olha o erro aí, pessoal. Íons hidróxido. Íon hidróxido. Passou batido. É porque, na verdade, quando ele está ligado na resina, é hidroxila. Libera o íon hidróxido. E é claro que aqui eu estou avançando um pouco, que pode ser que lá na resina ele esteja numa forma iônica também, tá? E aí é hidróxido, íon, quando é íon hidróxido. Então os termos, pessoal, a desmineralização é isso, é quando ocorre a troca completa. É onde eu tenho agora liberação de H+, e OH- formando água. Retirou os íons, desmineralizou. Ok? Beleza. E também, obviamente, eu estou usando os exemplos aqui de cálcio e magnésio,
mas ele pode remover vários outros tipos de íons, silicatos, carbonatos, sulfatos, cloretos, certo? E lembrando que também ali na caso da parte aniônica, o tratamento então da resina, depois que ela está saturada, é nesse caso usando uma solução de soda cáustica, ou NaOH, que aí vai remover, fazer a limpeza, faz a limpeza da resina, né? Agora eu vou colocar a soda cáustica ali, e ela vai limpar a resina, vai deixar ela com os hidróxidos ali ligados, pronta para fazer toda a troca iônica futura, ok? Opa, perdão. E aí tá também a imagem mostrando a parte aniônica, né? Mostrei a parte catiônica, agora a parte aniônica ali. Ligando covalentemente as hidroxilas, então são substituídas pelos íons silicatos, carbonatos, neste exemplo, e aí libera o H-, né? E aí a gente tem que associar sempre, pessoal, que é muito importante isso. Numa solução a gente nunca tem mais íons positivos do que íons negativos. As cargas elas têm que estar e elas têm que ser, a solução tem que ser iselétrica. A quantidade de carga tem que ser igual. Então, se acontece uma troca iônica, catiônica, íons H+, pode não acontecer a aniônica? Pode sim. Mas num processo de desmineralização total, as duas têm que estar juntas, porque eu preciso trocar por H+ e OH-. E aí, liberando o H+ e o OH-, eu tenho a formação da água. E aí eu tenho a remoção de todos os íons, ok? Então a desmineralização exige as resinas catiônicas e aniônicas. Tá? Show de bola, pessoal. Vamos agora para um outro método, outra técnica, a osmose reversa. Tá? Usada nos casos em que há grande concentração de cloretos, por exemplo, tá? Pois nesse caso a troca iônica não é eficiente. Às vezes, pessoal, nos exemplos que eu coloquei, quais são as limitações? Os ânions como cloreto, por exemplo, eles são muito difíceis de ser trocados pela hidroxila, pelo hidróxido. Então, eles não são muito bem removidos. E a gente tem que ter uma resina muito específica para tal. Por isso que pode-se usar outro método para remoção de cloretos. E é claro que a osmose reversa também ela utiliza vários outros, ela pode utilizar outras situações. Tá? Consiste em fazer o princípio básico, pessoal, olha só. Consiste em fazer a água previamente filtrada passar por um dispositivo normalmente cilíndrico denominado permeador, onde os sais presentes na água são retidos por membranas seletivas especialmente fabricadas. Então, osmose reversa, lembrando o que é a osmose. A osmose é a migração de íons de soluções hiperconcentradas para soluções hipoconcentradas. Íons se deslocam por membranas. Mas eu posso ter também a água se deslocando. Na verdade, o uso da membrana é o deslocamento da água, ok? De uma concentração hipo para uma concentração hiper. Então, eu tenho migração da água na osmose. Migração da água de uma solução hipo para uma solução hiper. A osmose reversa ela faz o contrário, é o deslocamento dos íons. Tá? E, obviamente, eu vou precisar de condições para tal. A osmose ela é um processo espontâneo. A osmose reversa precisa de uma ação, né, externa, no caso, aplicada ao sistema. Então, ele funciona na seguinte forma.
Eu tenho aí então a água nessa imagem, entrando na seção ali, né? Nessa seção, forma cilíndrica. O permeador seria esse cilindro. E aí a água sai, ela entra com uma concentração. A água passa pela membrana de uma maneira forçada, tá? Forçada, e sai, né, pelo outro lado desse cilindro mais concentrada porque ela perdeu água. Então ocorre aí um processo de dessalinização. A água vai, né, não vai, a água que vai sair pura. Os íons vão ficar retidos ali dentro. Porém, como é um sistema que você não consegue tirar toda a água e deixar só os íons passar, vai precisar de água ainda, né? Então ela vai removendo aos poucos ali, vai separando a água. Lembra no vídeo que mostrei aí, né, que é o vídeo do Manual do Mundo, que mostra uma estação de tratamento lá em São Paulo? No final, essas estações de tratamento de abastecimento público também utilizam as membranas que vêm com pressão. Lembra que as bombas enviam uma pressão muito grande ali, e é justamente essa pressão que a gente fala que é a nossa ação, que tem que ser requerida, e a água passa e sai a água pura por esses cilindros, deixando ali retido alguns íons que, por exemplo, alguns metais pesados que são tóxicos, que poderiam estar nessa água contaminada lá no início, que passou por todo o tratamento, principalmente de remoção de orgânicos, de impurezas, mas que pode não ter removido alguns compostos importantes, minerais que estão dissolvidos ali com os metais pesados. Então, face a aplicação da membrana no meio de um sistema de tecnologia de osmose reversa. Ok? Então, a osmose reversa, pessoal, é um mecanismo muito importante para tratamento de água industrial, porque é um processo também que desmineraliza a água. Eu passei esse slide aqui, mas é só uma historinha contando ali, ó, que a água pura é eliminada radialmente pelo permeador, como disse, enquanto a parcela de água que não é permeada é descartada em uma concentração mais elevada dos sais. Exatamente como contei. Este fato constitui uma das desvantagens do sistema e é importante. Ó. Além do alto custo, a necessidade de operar em vários permeadores em paralelo para a obtenção de uma vazão razoável. Isso é importante, pessoal. Normalmente a gente vai aplicar uma técnica mais sofisticada e tende a ter um alto custo. Um alto custo são, por exemplo, a instalação de bombas para aumento de pressão, tempo de vida dessas membranas, a energia que é requerida para a pressão e a necessidade de ter bastante membrana. Voltando lá naquele vídeo do Manual do Mundo, né? As membranas são várias membranas, vários canudinhos, né? Eles chamam de canudinhos em paralelo para promover o máximo possível de água tratada ali. Então, é necessário uma quantidade muito grande desse material. Porém, quando se objetiva um tratamento efetivo de água, se aplica a osmose reversa. Perfeito? Show de bola. Vamos seguindo. Eu acabei colocando aí um slide sobre outros processos de abrandamento, voltando aos esses termos, né, pessoal? A água também pode ser abrandada, embora não totalmente, por processos químicos, como o tratamento de cal, né, o cal ou a cal hidratada, que fica na condição de base, CaOH2, né, o hidróxido de cálcio, que é pouco solúvel, e a barrilha, e nós vamos ver um dos primeiros processos químicos aí, a formação da barrilha, e também os chamados cal soldada com fosfatos. Esse slide, na verdade, ele é assim, ele ficou um pouco fora de contexto aqui, mas a ideia é que também se pode utilizar, né, a precipitação nesse caso aí para abrandamento de remoção de cálcio e magnésio da água, certo?
A gente já concluiu a parte de osmose reversa, a gente já está começando outra parte aqui. Os processos, então, pessoal, de processo de abrandamento, que é muito importante quando se quer fazer tratamento de água, eles são usados, né, quando a dureza da água é excessivamente elevada e não se encontra nenhuma fonte de água de melhor qualidade. Isso é muito importante. Veja, a água industrial, a depender do tamanho da indústria, ela vai ser retirada diretamente do manancial, do corpo hídrico. Lembra que abastecimento público retira lá do manancial. São vários tipos: rios, lagos, enfim, aquíferos. Retira a água, faz o tratamento. Em grandes indústrias e grandes, né, instalações industriais, a água não é a água do abastecimento público que vai para ela. Essa água de abastecimento público vai ser água de pequenas indústrias, microindústrias. Mas a água normalmente vai vir de uma fonte específica para abastecer a indústria. Um processo industrial. Não vai ser água de abastecimento público, ela vai ter a sua fonte de água ali. Por isso que ela precisa ter também a sua localização próxima a um sistema de oferta de água. E essa água vem. E é muito comum, pessoal, a água ter muita concentração de cálcio e magnésio, que vai interferir no processo industrial. Então, a primeira coisa que se faz é a remoção desses caras. Tá aí o abrandamento, que é muito importante na indústria também. Então, é uma das razões de se fazer. Nós já vimos lá que se faz a troca iônica, pode-se fazer a troca iônica e pode-se fazer a adição, né, da cal hidratada ou do bicarbonato de sódio, que vai remover o cálcio ou o magnésio por meio de precipitação. A barrilha, né, o carbonato de sódio, o Na2CO3, ela faz com que o carbonato reaja com o cálcio. E aí eu precipito na forma de calcário, carbonato de cálcio. Tem uma precipitação, é a remoção do cálcio da solução. Então é importante isso. Ok? Joia. Beleza, pessoal? A destilação. Esse termo é um termo que vocês, né, já viram, inclusive comigo nessa disciplina, quando a gente estava falando de processos, de equipamentos de processo industrial, e lá tínhamos, né, um dos equipamentos no processo destilador, que promove a destilação. Tá? Aqui nesse caso, pessoal, nós vamos aplicar a destilação para limpar a água, para tratamento de água. E uma das aplicações mais básicas da destilação é a remoção de sal em água. Como, por exemplo, é possível fazer a destilação da água do mar. E aí a água, ela é elevada, aquela água com a solução ali, a solução de água do mar. Ela é elevada a temperatura, a água ferve, os íons com temperatura de ebulição muito altos não fervem a temperatura baixas de 100 graus, a água é removida e os íons ficam ali. Eu posso ter água pura, né? A partir disso, pura, sem nenhum íon, dessalinizada, desmineralizada. Eu vou aplicar esse processo. Então, consiste em vaporizar a água, depois condensá-la. Só que tem uma desvantagem, devido ao alto custo operacional, este processo somente é empregado em locais com elevada disponibilidade de energia, combustível barato ou abundante e em instalações marítimas para utilização da água do mar. Então, a destilação, pessoal, vamos avaliar. Ela requer muita energia, eu vou precisar de muita energia para ferver a água. Olha para a casa de vocês aí, como vocês fazem para elevar o ponto de ebulição da água? Leva lá no fogão. Professor, eu tenho um micro-ondas na minha casa. Bota no micro-ondas, vai ligar onde? Na fonte de energia elétrica. A fonte de energia elétrica chega a continha lá na sua casa. Se você, né, não é o responsável pela fonte de energia,
Pega quanta energia aí do local onde você mora e veja lá quanto que é gasto por mês. Ah, professor, mas o meu fogão é o gás de cozinha. Pega o gás de cozinha então, veja uma botija quanto custa. Isso requer financiamento, custo. Por isso que a destilação ela só é usada normalmente em extrema necessidade, quando se quer de fato objetivar uma água bem pura, obviamente, e a fonte de água também não seja uma fonte livre de sais. E normalmente a destilação então vai ser usada quando a água é muito salgada, tem muito sal, como a água do mar, por exemplo. Se a gente olhar, por exemplo, a água do mar, professor, então a água do mar eu poderia usar uma resina de troca iônica, né, para remover os sais da água do mar. Olha que legal. Beleza, excelente ideia. O problema é a saturação. Quando a água tem muito íon, a saturação ela vai ser rápida. Então a troca iônica não funciona para a água do mar, por exemplo. Ela vai se saturar muito rápido. A gente tem que imaginar e ter noção de concentração de íons em soluções. As concentrações que a gente fala aqui de água, por exemplo, de manancial não salino, as concentrações dos íons são muito baixas, porém elas são necessárias ser removidas para não prejudicar os processos industriais e também no abastecimento público. Mas, quando se faz a destilação, se opta quando a água está muito salgada, como a água do mar, porque vai ser requerido muita energia. Ok? Aí o mecanismo da destilação, normalmente elas são implantadas em sequências, né? Não se faz apenas uma destilação, são várias colunas, né? Que um arranjo onde tem a entrada da água salgada ali na parte superior à esquerda, passa por um processo, né, de aquecimento e depois de condensação, né, e recirculação, onde eu tenho a salmoura, que seria uma água, digamos, menos salgada, que vai sobrando do sistema, e a água pura saindo, né, nessa tubulação na parte inferior ali, certo? E o que passa e vai sofrendo a destilação, que é uma destilação que ela não acontece assim, né, de uma vez só. Ela vai passando por processos, vai saindo água fresca, água que é chamada fresca aí, mas água pura, desmineralizada, né, ou destilada. A água destilada vai saindo e recolhida na tubulação de baixo. A salmoura então é o que sobra com uma água menos salgada, e depois pode voltar ao sistema, né, caso seja interessante, que ela vai ter menos íons, então ela volta e a situação de destilação ela fica mais efetiva, tem poucos íons. É claro, pessoal, que a destilação, por que ela é feita assim, né, em várias formas? A destilação, às vezes, vai um íonzinho, né, vai junto, porque ele é carreado, tá? Mas a gente pode dizer que o que vai é pouquíssimo, né, de íon, né, insignificante para o processo industrial. Então, tem a aplicação da destilação. A água destilada, quando se usa em laboratório, a água destilada, ela é a água que passou por um processo desse. Ela foi vaporizada e ficou ali a solução mais concentrada com os íons. Tranquilo? Beleza, pessoal. É simples a destilação, por isso que eu não dediquei muito aqui para vocês. E agora a gente já entra nas modalidades ou técnicas de tratamento de água, e agora vamos entrar vamos sair da parte de minerais, vamos entrar na desaeração.
a remoção de gases da água. Tratamento complementar para a remoção de oxigênio e outros gases dissolvidos em água, para evitar corrosão de tubulação metálica dos equipamentos por onde a água circular. A remoção do oxigênio é feita de dois modos, mecanicamente ou quimicamente. Então, na verdade, pessoal, quando a gente fala da desaeração, é uma modalidade, mas nós temos duas técnicas dentro dela diferentes. Uma que é química e a outra que é mecânica. Desaerar. A mais simples é a mecânica e a química uma mais complexa. Mas a ideia então é tirar o ar da água e normalmente o componente do ar que se quer remover é o oxigênio, porque o oxigênio é um gás muito oxidante, pessoal. Professor, o oxigênio é vital para nossas vidas, né? Ele é o responsável por o composto, é a substância química responsável pela nossa vida. É o ar, é o componente do ar que de fato a gente quer para ativar as nossas funções de geração de energia, né? A combustão de glicose na base, e aí libera energia, CO2 e água. É isso que ocorre quimicamente, a grosso modo. Mas, pessoal, o oxigênio ele é um gás oxidante, é essa capacidade oxidante, inclusive, que causa essa condição de geração de energia para nós, nos meios celulares. Então, normalmente a gente tem a ação do oxigênio muito vista assim, né? Visualmente na natureza, no nosso ambiente padrão. Por que as coisas enferrujam, se oxidam? É a ação do oxigênio. A oxidação vem no termo, inclusive, baseado no oxigênio. E também no nosso organismo, o oxigênio causa agressão. Ele também reage, gera radicais livres, ele oxida outras células nossas também. Muito reativo. Essa mesma característica levada à indústria também vai potencializar essa capacidade oxidativa do oxigênio. Então, para determinados processos, para evitar, né, a corrosão e a destruição de certos equipamentos, se faz a desaeração. A mecânica, como é que se dá? Consiste em fazer a água passar por um equipamento chamado desaerador, o qual, trabalhando em temperatura elevada, promove uma grande área de contato para a expulsão do ar dissolvido. Então, como que se dá? Existem dois tipos básicos de equipamento, o tipo spray e o tipo que contém bandejas. Alguns desaeradores, principalmente para caldeiras de alta pressão, podem trabalhar a vácuo, o que ajuda na remoção do oxigênio. Então vamos lá, pessoal, falando da mecânica, né? Qual é a ideia? A mecânica é aquela que se faz sem a ação de químicos. Não tem reação química aqui. A água está com gases dissolvidos. Sabemos que aumentando a temperatura da água, eu diminuo a solubilidade da água, dos gases em água, perdão. Eu diminuo a solubilidade dos gases em água. Vamos pensar, as moléculas estão mais agitadas com o aumento da temperatura. Então, se tem oxigênio ali, por exemplo, dissolvido em água, é como se a água desse pancadas nele. Pá, sai daqui! E ele sai. Ele também está se agitando, mas nessa agitação, essa agitação faz com que ele seja removido. Então, é mais ou menos isso que acontece. Vai removendo e vai diminuindo a concentração de oxigênio, né, dentro da água. Esse é um tipo. Os tipos o tipo spray, né, ou tipo bandeja, na verdade, vamos pensar na bandeja primeiro, que é mais simples, né? Ele fica ali, dessa forma. O tipo spray é quando eu faço com que a água passe
e retenha os gases de oxigênio. A pressão faz com que ele fique com menos oxigênio ali. Gás é só água, por isso é chamado de método, né, do spray. E temos uma condição também de vácuo. O vácuo vai fazer o quê? Ele vai diminuir a pressão ao redor do sistema. Diminuindo a pressão faz com que as moléculas normalmente elas partem de pressão alta para pressão menor, querem ocupar espaço. O oxigênio sai e vai para o local do vácuo, onde está sendo feito o vácuo. Então tem a remoção do oxigênio. E isso é muito importante, pessoal, em caldeiras. O que são caldeiras? São equipamentos grandes de geração de energia. Quando a indústria gera sua própria energia ali, ela usa uma caldeira. E a caldeira é o que? Consiste em aumentar a temperatura da água a fim de torná-la gás e fazê-la girar, utilizando combustão de material, de combustível fóssil normalmente, ou biomassa. A água vai girando, uma bobina que vai gerar energia elétrica para abastecer a indústria. Então, o vapor de água ali. Se tiver oxigênio ali, o tempo de vida útil disso é drasticamente diminuído. Então, em indústria tem que remover o oxigênio, ok? E normalmente a desaeração mecânica ela não é suficiente, aí eu tenho que apelar. E apelar é o quê? É fazer a desaeração química por meio de sequestrantes de oxigênio, certo? Então, vão vir aí vamos chamar lá os nossos queridos os queridos assaltantes, sequestrantes lá da Casa de Papel. Eles vão pegar os oxigênios. Quem são essas substâncias, né, pessoal? E aí a questão agora é o quê? Eu quero remover o oxigênio mesmo, porque na mecânica diminui a concentração de oxigênio ali. Diminui, mas não remove tudo. Tá? Não remove tudo. Vou apelar para um químico. Então eu tenho ali, posso utilizar sulfito de sódio, hidrazina, dietilohidroxilamina. Olha aí, dietilohidroxilamina, ácido isoscórbico, alguns sacarídeos como glicose também ajuda, pessoal, a remoção. Lembra que eu falei do mecanismo de reação básico? É a glicose reagindo com oxigênio formando CO2 e água. Então eu posso ter a remoção dele ali também, quando tem glicose. Hidroquinona, taninos. Taninos são utilizados principalmente em processos de tratamento, em processos de fabricação de papel e celulose. Tá? E são substâncias naturais encontradas em troncos de árvores, espécies vegetais. Aminoguanidinas, né? Hidrazina e polímeros contendo o grupo funcional ali do grupo amino. Na maioria das vezes, então, o desaerador, pessoal, ele não consegue eliminar totalmente o oxigênio dissolvido, como disse. Então, usa-se, né, o químico. Você pode pensar, professor, eu estou adicionando mais substância na água, a ideia não é tratar, e aí eu estou adicionando substâncias ali para tratar a água, para tirar o oxigênio minimamente. Então, pessoal, o que acontece? Vai depender do que você quer. Porque se você quer simplesmente tirar o oxigênio, não importa o que reste, pronto, usa a água para o fim determinado. Mas se eu quero ainda continuar na desmineralização, eu aplico um tratamento posterior. Se eu quero remover íons que porventura vieram da reação aí do desaerador, eu posso aplicar uma resina de troca iônica depois. Mas lembrando que no caso, normalmente essas substâncias que vocês estão vendo aí, elas são basicamente de origem orgânica, salvo ali o sulfito de sódio, mas a grande maioria é orgânica.
E aí para orgânica, pessoal, a gente vai ter o outro, o próximo método técnica de tratamento de água, que seria a desinfecção. E aí eu teria a reação dos orgânicos nessa desinfecção. Aí eu manteria a qualidade com IO e depois poderia fazer uma troca iônica. Mas normalmente a aplicação disso é específica. É caso de caldeira, é caso de reações onde não se quer o oxigênio e faça a desaeração por meio dessas técnicas. Ok? Beleza, pessoal. Normalmente a água também, a remoção do oxigênio, o oxigênio é muito reativo, então a ideia é de fazer preservar, inclusive, os produtos que são utilizados. A ideia da remoção da água em nível industrial é isso, é dar mais tempo de vida útil a essa água que vai ser utilizada. Beleza, pessoal. Tudo que a gente viu aqui, basicamente, das modalidades, né, de tratamento, e aí é até a questão que vale aí como a importância, né, do tratamento de água. A gente volta um pouquinho na primeira parte. A água também é utilizada para, né, tratamento para água de refrigeração, certo? Então, o objetivo, né, do tratamento das águas utilizadas em refrigeração, como água de condensadores, água de trocador de calor, né, ou também até para aquecimento, embora aí está a refrigeração, a ideia é deixá-la numa condição de uso, né, prolongar a vida útil dessa água usada nesse. Por quê? Porque veja, se eu uso uma água, se você olha uma indústria, uma fábrica, de repente você vê um cano gigante saindo dessa fábrica, cheio de água, ou uma solução de alguma coisa. Você vai chamar isso de efluente. Olha, pode até associar com poluição, mas calma por enquanto. O que eu estou vendo ali, na verdade, acaba sendo um desperdício. Eu estou vendo a indústria liberar muita água, perder muita água. Então, um trocador de calor, por exemplo, pensa numa instalação grande que vai usar uma quantidade grande de água. Seria factível usar o trocador de calor e liberar a água o tempo todo? Primeiro, é muito ruim para a indústria, porque ela vai ter que ter um controle da temperatura da água que ela vai liberar, porque ela não pode liberar água quente, água a temperatura maior que a água que recebe. Normalmente ela vai enviar para um rio ou vai enviar para uma lagoa. É água já tratada, tá, pessoal? Não estou falando de água poluída, estou falando de água tratada. Mas a temperatura ela tem que estar adequada. Por quê? Porque se ela estiver um pouco mais alta que a temperatura do sistema, ela vai causar mortandade de peixe. Porque lembra que eu disse que a água a temperatura mais elevada, ela diminui a solubilidade de oxigênio. Então libera o oxigênio ali. A água que vai para lá e vai aquecer, ela vai fazer com que o oxigênio da água, então, do corpo hídrico, ele saia. Diminui a concentração de oxigênio em água, pessoal. E a água natural, se diminui a quantidade de oxigênio, vai interferir no ecossistema sensível, vai interferir nos seres como peixes e outros anfíbios que estão ainda vivendo em água. Porque se eu tiro a quantidade de oxigênio que já é pouca, isso vai causar a mortandade deles. Vai alterar o sistema todo ali. Então, a ideia é o que? É que na refrigeração eu mantenha a água interna, né? Utilizando o tempo todo. Só que há um problema. Quando a água não está adequadamente tratada, ela pode causar incrustações, que são problemas corriqueiros nas tubulações ali, ó, é a formação de material precipitado, reativo, que vai se depositando e se alojando, como nessa imagem. Então, o tratamento de água é importante para a aplicação da água em equipamentos de refrigeração, trocadores de calor.
evita a formação de incrustação, minimiza os processos corrosivos, também, né, diminui a quantidade de corrosão, e também eu preciso tratar a água para controlar o desenvolvimento biológico. E aí nós vamos ter também os tratamentos, né, que vamos ver mais à frente em outra modalidade de tratamento. Então, os anti-incrustantes, pessoal. A ideia aqui então é usar um anti-incrustante. Olha só, incrustação aí, imagina, está trabalhando lá na indústria e gera isso aí. É factível, pessoal, porque são várias substâncias que podem estar em interação, reagindo, precipitando e formando isso. Essa imagem ela mostra até uma situação com uma característica de barro, né? De terra. Pessoal, na verdade é uma mistura e vai depender. Eu preciso tirar também aquele material em suspensão ali. A água normalmente lá na fonte ela pode vir com uma quantidade de óxidos muito forte, como óxido de manganês, óxido de ferro, e até tradicionalmente, né, e vulgarmente a gente fala que a água barrenta. Pode ter, na indústria pode chegar uma água assim, vai precisar de tratamento. Como chega na situação de água de abastecimento público, vai precisar incrementar ainda mais o tratamento. Então, eu já mostrei esse slide lá atrás, que a ideia então é remover tudo isso, né, os contaminantes, pode usar os contaminantes de origem orgânica, eu posso usar uma floculação, decantação, filtração e também o controle microbiológico. Eu posso usar uma remoção de contaminante de origem inorgânica de dispersão e o inibidor de corrosão, pessoal. Então, vamos lá. Os tratamentos para evitar incrustação, que são os anti-incrustantes. O pré-tratamento, nesse caso, ele consiste em remover antecipadamente o material dissolvido em suspensão na água de alimentação do sistema. Normalmente emprega-se um aparelho de troca iônico. Faz primeiro isso. Depois a remoção dos sais dissolvidos ali, assim, na troca iônica. Para eliminar o material suspenso, utiliza-se a clarificação da água por meio de filtração ou por meio, né, pode ser por um floculante, podendo inclusive ser feita a cloração e ajudar no controle do desenvolvimento microbiológico. Então, eu posso fazer, né, essa aplicação dessas técnicas conjuntas promove a aplicação de um sistema que vai evitar incrustações. E o reaproveitamento da água condensada, obviamente, é a necessidade intrínseca do que se faz ali para preservar a água, certo? Então, vamos lá. Ali então eu já mato aí, né, grande parte do tratamento de água da refrigeração. A inibição, como que eu usaria esse método anti-incrustante com relação à inibição de corrosão, né? Os anticorrosivos, tá? É uma modalidade, uma técnica também, como apresentada lá no primeiro slide. Para o controle da corrosão, então, nos sistemas especialmente de resfriamento, os métodos utilizados, usualmente empregados, são tratamento de superfícies e inibidores de corrosão. Aqui nós temos, de fato, o que se utiliza especificamente como anti-incrustante e anticorrosivo. O anti-incrustante, então, pessoal, ele vai trabalhar a superfície do material. Veja, é um método que não é aplicado diretamente na água. Ele é um tratamento que é utilizado no material que se usa para conduzir a água. E ele evita a corrosão. Então, por que ele é considerado um método de tratamento de água? Ele, na verdade, vai evitar que a água se contamine. Ele vai preservar a água limpa ali. E é colocar um anti-incrustante em volta daquele material que poderia reagir.
Então, os metais, né, utilizados no sistema de resfriamento, principalmente o aço, né, o ferro fundido, eles podem receber um tratamento anticorrosivo antes, né? Normalmente, esses métodos, vocês vão ver com mais precisão aí em algumas disciplinas do curso técnico em química, eles são métodos que fazem a galvanização, usam o processo de galvanoplastia, cromação, niquelação, ou por meio de pinturas específicas, né, com vernizes epóxidos, por exemplo, ou recobrimento com PVC, que é um polímero que não reage com os sistemas. Então, aqui na verdade é um método que é na verdade a preservação do material que você vai utilizar, que em prol de um tratamento de água. O que é a galvanoplastia? Vocês vão ver isso em outra disciplina, tá, pessoal? Mas eu já vou passar para vocês. É uma camada, vai fazer uma camada, deposição eletroquímica de uma camada de um metal que é menos reativo, como cromo, níquel, né? Ele vai se depositar bem na superfície do material, vai proteger aquele material que antes poderia reagir, ok? Então se faz isso com tratamento de superfície. E em relação a inibidores de corrosão, vão ser empregadas algumas substâncias ali, no sistema de resfriamento, lá dentro, que é o princípio do funcionamento, baseia-se impedindo ou diminuindo as reações de oxidação que caracterizam os processos corrosivos. Então a gente pode ter dois tipos de inibidores: os inibidores aniônicos e os catiônicos, para evitar a ação de íons, de cátions e de ânions, né, no sistema de corrosão. E normalmente são empregados a combinação de inibidores para controlar a corrosão, né, dentro. Então, essa é a ideia. Inibidores de corrosão, pessoal. Olha só, hein? É muito importante isso. Ô professor, cita aí um inibidor de corrosão. E agora? A gente tem que entender, pessoal, que embora eu esteja fazendo a categorização dos métodos, alguns métodos eles são na verdade uma sobreposição do outro. Disse atrás que o oxigênio é uma substância muito oxidante, muito corrosiva. Então, o método que eu uso de desaeração, ele é um método também de anticorrosão. Então, aquela lista de substâncias que eu mostrei para vocês lá na desaeração, vamos voltar lá rapidinho. Aquela lista de substâncias são as substâncias que, além de ser desaeradores químicos, são antioxidantes, também utilizado para evitar a oxidação do material, certo? Todos eles. Eles podem também evitar que outras substâncias que oxidam o sistema sejam eliminadas aí. Então, essas substâncias não retiram só oxigênio, eles retiram outras substâncias que são de caráter oxidante, como amônia, ozônio, se porventura vier a ser formado, alguns óxidos gasosos, como óxido de nitrogênio, né? Eles são substâncias que são redutoras, né? Então, eu uso como um anticorrosivo, também considerado ali, né, um anti-incrustante. Beleza, pessoal? Agora vamos lá para os últimos métodos, né? E aí a questão do controle biológico, desenvolvimento de controle biológico. Repare, pessoal, que nesse caso aqui eu estou sendo um pouco mais explícito, que é mais para a questão do controle da água utilizada nos sistemas de resfriamento. Mas é óbvio que eu também posso aplicar esses métodos para outros fins, ok? E o método do controle microbiológico, ele é o quê? É justamente a etapa de remoção, né, de material orgânico vivo. É muito importante fazer o controle. Lá no abastecimento de água pública, o tratamento de sistema de água público, nós tínhamos o momento da desinfecção,
que utilizava ali diversos tipos, né, de oxidantes para remover os compostos orgânicos, tanto os patógenos, né, micro-organismos e as substâncias orgânicas, enfim. Aqui eu vou aplicar para vocês um método também, os métodos semelhantes àquele lá, né, mas as variedades que podemos ter numa indústria. Então, o controle de desenvolvimento microbiológico ali, na verdade, é evitar a proliferação, né? Preventivamente, é desejável a utilização de água de boa qualidade para a alimentação do sistema de refrigeração, perfeito. Preferencialmente clarificada, filtrada, clorada e esterilizada, pessoal. Então, a clorada e esterilizada é uma desinfecção e é um controle microbiológico, certo? Então ele precisa minimizar ali o desenvolvimento ou a entrada de micro-organismos. No entanto, né, quando instalados em meio usual, o meio usualmente é empregado para combatê-los através do extermínio direto desses seres, o que normalmente é feito por uso de produtos químicos denominados biocidas. Pessoal, vejam. A ideia aqui é evitar organismos vivos dentro de um sistema de água, de preservação de água. Então, nós temos aplicações específicas aqui, porque é a ideia de situações onde a água vai estar em temperaturas ambientes, por exemplo. Se eu tenho sistemas que fazem, por exemplo, o tempo todo ali, um sistema de aquecimento e tal, esses micro-organismos eles vão ser inibidos, mas eles podem ficar muito tempo ali e pode desenvolver e causar problemas na água. Então, o uso de biocidas, pessoal. Veja, o termo sida no final, homicida, biocida, praguicida, pesticida, herbicida. Quando tiver a palavra assim, é aquele que é exterminar. Homicida, exterminar o homem. Biocida, exterminar o que é biológico. Praguicida, exterminar pragas. Herbicida, exterminar ervas. Formicidas, exterminar formigas. Então são fungicidas, exterminar fungos. Então essas substâncias elas vão ser aplicadas ali. Os biocidas de maneira geral, mas eu posso aplicar o biocida específico para aquilo que eu quero. Então, biocida é o nome de tudo. E aí eu tenho específico para cada um tipo de ser vivo. O raticida, então, é um biocida específico para ratos. Ok? Bom, depois dessa viagem, mas sempre oportuno, nós temos ali que o controle do desenvolvimento microbiológico, então, por se tratarem de agentes potencialmente poluidores, devem haver rigoroso critério na escolha de biocidas da sua dosagem, de modo a evitar o descarte da água que poderá contaminar ou prejudicar o meio ambiente. Isso é muito importante, pessoal. Os biocidas para águas de refrigeramento podem ser classificados em dois tipos, oxidantes e não oxidantes. Tá. É muito importante, pessoal. Lógico que aqui eu citei uma série de possibilidades para biocidas, mas é muito importante tomar muito cuidado com isso. Isso é um uso que tem que ser bem cuidadoso. É importante para o tratamento de água, de uso industrial, ou até outros usos, mas ele tem que ser feito de maneira rigorosa. Tá? Os biocidas oxidantes a gente já viu lá que são usados para a desinfecção. Eles são agressivos, eles vão detonar tudo mesmo. O cloro, o hipoclorito de sódio, cálcio, o hipoclorito de cálcio, o dióxido de cloro, são substâncias que utilizadas como biocidas, oxidantes. Os não oxidantes, existe essa classe de biocidas não oxidantes, ele representa por inúmeros compostos químicos distintos, apresentam mecanismos de ação peculiares e específicos no controle dos micro-organismos. É justamente esses aí, que eu nem citei aqui, mas eles são específicos para cada tipo de ser vivo, que não se quer ali
aplicar. Então, por exemplo, o fungo é um organismo que se envolve muito rápido em estocagem de água, então eu posso usar um fungicida ali. Tá? Então, eu tenho vários tipos, né? Não vem ao caso aqui de destrinchar. Pessoal, aproveitando essa situação de pandemia, né, acho que vale um debate aqui, né, uma questão que é a ideia de usar o biocida contra o coronavírus, né? E aí tem toda a questão do álcool em gel, que é um biocida, né? O álcool em gel 70, o álcool 70, então, ele quer eliminar o vírus ali, né? Veja, muito se questiona a questão do que usar, né, como biocida. Eu mostrei aqui, ó, olha só, hipoclorito de sódio, um oxidante, hipoclorito de sódio. Na sua casa você tem hipoclorito de sódio dissolvido em solução, né, bastante diluída, de água, chamada água sanitária. Veja, ele está bastante diluído naquela água ali. Mesmo assim, se você pegar um pouco de água sanitária e tiver contato com ela, né, mesmo em solução até dissolvida em água, você vai perceber que a ação é muito forte. A sua mão, inclusive, ela perde um pouco da sensibilidade e da aspereza. Ele consegue remover até alguma parte ali do que tem, né, na sua pele, alguma gordura, enfim. Então, ele é muito usado, né? Imagina essa ação em cima de um vírus. É extermínio total. Por isso que é recomendado, e existe lá soluções onde se pega um copo americano, né, de água sanitária, um copinho com 25 ml, de 25 a 50 ml, tá? 25 a 50 ml e dissolva em 1 litro de água. Você vai ter uma solução que pode fazer a limpeza de diversos objetos na sua casa, né, eliminando por completo o vírus, né, e outras bactérias também. Então veja, pessoal, olha que interessante. Você pode utilizar isso ao invés de usar o álcool de maneira muito mais efetiva. O álcool é só para usar nas mãos, porque o hipoclorito, a solução de água sanitária, mesmo que diluída em mãos, ela é muito agressiva, né? E ela não tem o poder de ficar retida ali. Então, você pode utilizar essa solução que eu mostrei para vocês para limpeza de objeto, maçaneta de porta, enfim. Passe isso para sua mãe e ela vai gostar muito dessa ideia. Passe isso para seu pai ou responsável da sua casa pela limpeza, ou se você também, né, já tem a responsabilidade de fazer a limpeza da sua casa, ou se há alguém que trabalha na sua casa fazendo isso, passe isso. Passe essa informação e vai ajudar muito, porque financeiramente é muito melhor, inclusive, e muito mais efetivo do ponto de vista químico. Beleza? Então fica aí até cravado, né, uma aplicação dentro do tratamento de água e a razão do tratamento de água em si, certo? Show de bola! Vamos seguindo. Finalizando a aula, pessoal, já temos 1h e 15 minutos de aula. Esse slide vou deixar aí para vocês, né? Pode dar até uma pausa e vocês vão verificar aí, né, um sistema de tratamento de água dentro de uma indústria. Eu estou usando uma indústria grande aqui, né? A Companhia Siderúrgica de Tubarão. Como que é o sistema todo, né, do sistema de água dentro dessa indústria? Essa água é captada no rio Santa Maria. Para quem conhece um pouquinho aqui da nossa região no Espírito Santo, esse rio que passa lá e tem um grande reservatório de água na barragem, uma barragem muito grande, linda, inclusive lá em Santa Maria de Jetibá. Aquele rio então é o rio que vai abastecer, é o manancial que vai abastecer a CST. E aí a água já entra numa Estação de Tratamento de Água.
Quando você ouvir falar em ET, estação de tratamento de esgoto, é uma coisa. ETA, estação de tratamento de água, certo? Então ali, ó, faz a floculação, a decantação, é o primeiro processo de limpeza ali, ok? Aí ele chega na condição de água industrial, vai para um tanque, né? Um tanque, e aí esse tanque à esquerda ali, né, é usado, né, usos diversos para umidificação de estoque. Então esse tanque de aí é a água industrial, certo? Usos diversos na unidade como umidificação de estoque. Umidificação de estoque, pessoal, é o que? O produto da CST, né, é o minério de ferro e também a parte metálica produzida na siderúrgica, o beneficiamento do minério, e a parte de produção de aço. O que acontece é que o estoque, que é o minério que chega, ele apresenta algumas partículas que podem estar em suspensão em água, né? Então o que se faz? A umidificação, na verdade, é um processo para evitar que essas partículas, né, sejam carreadas para o ar, para a atmosfera e contaminando o ar da região, que é aquele pozinho que é muito comum, né, na região ali da Grande Vitória. Esse pó também que é atribuído a outras indústrias ali, né? Mas é justamente disso. Então a umidificação do estoque. Repare que a umidificação de estoque ele não precisou de uma água muito bem tratada ali. Compreenderam? Esse processo, então essa água industrial, né, ela já pode ser usada. Agora veja, a água industrial, né, ali no nosso losango, ele vai para uma cloração. E aí ele já vai, né, para um tanque, né, de água chamado água de processo, AP, que vai para o consumo da usina também, água interna, água para uso, consumo interno da usina ali, né? Que é o consumo dos funcionários, né? Consumo da indústria, tá? Me permita fazer uma correção aqui, né? Uma ressalva. Seguindo ali, pessoal, depois da cloração, ele vai para decloração. Porque se eu faço a cloração com o intuito de desinfectar e deixar para uso de abastecimento, se eu vou levar para outros processos na indústria, eu faço a decloração, tenho que desmineralizar ela. E ali ele usa a chamada de estação DESMI. O que é uma água desmineralizada, pessoal? É a água que passou por um processo de desmineralização. E aí, qual é a técnica usada para a água de desmineralização? Nós temos ali, eu mostrei 6, né? Mas nós temos 6 não, é isso, 6, perdão. Nós temos as mais aplicadas, a troca iônica e a destilação. Então ela pode ter passado por um desses processos aí, a desmineralização, água DESMI. Ela passou por troca iônica ou por destilação, ou até pelas duas. Olha que legal, eu posso combinar as duas. Fazer a destilação e fazer com que essa água da destilação passe por uma resina de troca iônica para garantir a total desmineralização da água. E é normalmente isso feito na indústria, ok? Então voltando ali, ó, no meio do nosso sistema ali, nós temos então a decloração. Ele chama de decloração porque ele quer tirar o cloro que ele adicionou lá no início. Mas ele vai retirar outros íons também que porventura vieram. E aí, pessoal, olha lá. Ele manda essa água desmineralizada, se vocês olharem a setinha ali, para uma geração de vapor. Ou seja, ele vai usar essa água para gerar o vapor, que é necessário para gerar energia. Essa geração de vapor vai acontecer numa caldeira. E aí ele vai para o uso do vapor, que é usado numa condensação, que é normalmente água condensada, que pode ser usada no trocador de calor, e vai para um tanque de condensado e volta para o sistema ali. Então o sistema é fechado, certo?
É claro, pessoal, que nesse sistema aí a gente esse desenho é um desenho simplificado, mas ali ele vai ter também outras etapas sendo usadas e principalmente a desaeração ele vai usar ali no intervalo entre decloração e desmineralização, e principalmente se ele quer proteger a geração de vapor, a caldeira. Ele pode usar um anti-incrustante em alguma etapa do processo, mas nesse caso pode ser que essa água não tenha problemas de incrustação, né, por conta de já ter feito a cloração lá atrás, por exemplo, enfim. E aí, pessoal, só para completar, né, que é algo que não é do interesse dessa disciplina, mas a gente também tem o tratamento daquilo que é efluente, né? E eu até disse que ET é tratamento, estação de tratamento de esgoto, mas na verdade ela também é aplicada para efluente, né? Um termo mais abrangente. Efluente é aquela água que depois de todo o uso ela está saindo, então ela não precisa de tratamento. Aqui nós estamos falando do tratamento do uso da água industrial, tratamento da água de uso, tá? Nós não estamos falando do tratamento da água que sai, que é o efluente. Esse vai requerer outros tipos de tratamento que a gente pode assimilar àquilo que é usado na indústria de abastecimento, a purificação daquilo lá. E é claro que vai requerer até outras técnicas, né? Principalmente a característica do que se passou pela indústria ali. Então ali é só para mostrar que também tem um cuidado com o efluente que vai ser tratado, e se for um efluente líquido ele vai ser tratado com técnicas semelhantes a que forem explicadas aqui. Beleza? Show de bola, pessoal. Ok, finalizamos essa videoaula. Fica então, né, todo o conteúdo dessa aula, essa videoaula vai ser uma videoaula importante, assistam, reassistam. E as dúvidas vocês tiram no fórum estabelecido para essa videoaula. E vamos ter também algumas tarefas no futuro, né? Estudem e bons estudos. Obrigado e um grande abraço a todos.